Pessoal, essa é a aula 2 do curso de Superior Drums 3 que eu tô fazendo, espero que você esteja gostando. O curso completo vai estar dentro da área de membros aqui do canal e também logo vai estar disponível lá no site Sua Música Sem Segredo, beleza? Os links todos estão aqui na descrição. Se você estiver gostando do conteúdo, já deixa seu like aí pra mim, beleza? Divulga com os amigos também, que eu tenho certeza que vai ajudar muita gente. Me segue nas redes vizinhas, beleza? Todos os links aqui embaixo e vamos lá pro conteúdo. Bom, pessoal, vamos seguindo então, colocando um pouco mais a mão na massa, tá? Então a gente já entendeu o potencial dessa ferramenta e não vai importar se você quer um som mais orgânico ou um som mais processado. Você vai conseguir isso tudo com essa ferramenta e ela é incrível para manipulação das amostras gravadas. A Toontrack teve a proposta de captar tantas nuances na captação que, se você fizer um bom trabalho, é muito difícil até o profissional mais experiente descobrir se você fez a bateria programada ou se foi tocada real, tá? Claro que vai exigir muita técnica, muita expertise para que você consiga deixar a coisa mais natural possível, se for esse seu propósito, tá? Partindo do pressuposto que você já fez a instalação correta aqui do Superior Drums e já instalou também a sua biblioteca, todas as bibliotecas que você tiver disponíveis vão aparecer aqui, tá? Então você clica nesse quadradinho, ele vai aparecer, bom, as bibliotecas do Superior Drums, essas de cima, e as bibliotecas do Easy Drums são essas de baixo, tá bom? Aqui você abre as configurações que a gente vai falar daqui a pouco. Então, as bibliotecas de cima Superior, as de baixo Easy Drums, beleza? Depois disso, você tem uma outra janela aqui do lado. E o que é isso, Kleber? Na verdade, aqui são configurações de presets criados que você pode ter aqui, que a própria Toontrack deixou disponível para você, da sua biblioteca selecionada aqui. Então o que acontece? Você tem um kit gravado aqui, tudo certinho, e você pode fazer variações. Quando você clica nessas variações, o que significa? Significa que ele vai fazer processamentos diferentes. Olha só, a gente vai falar sobre o mixer mais para frente, mas você pode ver que já tem delay, já tem reverb. Então isso vai mudar totalmente o seu som, porque já são pré-definições estipuladas pela Toontrack. Então reparem, aqui você vai mudar a biblioteca em si, e aqui você não vai mudar a biblioteca, você só vai mudar as pré-definições que a Toontrack dá de possibilidade para timbre dessa bateria. Claro até aí, né? Então eu vou voltar para cá, vamos ouvir aqui alguma coisa desse tipo. Eu vou colocar qualquer coisa para a gente poder ouvir, tá? Só para você se ligar no som. Se você clicar em Default aqui, o que vai acontecer? Você tem a bateria 100% clean, tá? Não existe processamento nenhum aqui, ó, tá vendo? Não tem nada no seu mixer. Ao contrário, se você mexer em uma dessas pré-definições, então vai começar a vir efeito, vai começar a vir várias coisas que o Superior Drums pode te oferecer. Então, uma vez entendido, vamos ouvir um som. Então você perceba que eu tô tendo várias possibilidades de timbre dentro da mesma biblioteca. Então, por exemplo, ele está colocando uma caixa de 6 e o bumbo de 14. Na próxima, ele está colocando uma caixa de 13 com bumbo de 20, por exemplo. Então, são coisas que o próprio baterista gravou dentro dessa biblioteca e ele disponibiliza já presets para você não sair do zero. Muitas vezes eu prefiro sair do zero, muitas vezes eu prefiro sair já de uma pré-definição que ele estabeleceu aqui para mim. Você tem como clicar aqui também na mix original, tá? Essa mix original aqui é a mix original que foi captada, então ele vai te mostrar todas as peças que estão escondidas aqui também. Você tem mais opções de definições aqui, ó, só que sem o buzz de FX, por exemplo. Isso tudo a gente vai ver lá na frente, na hora que a gente falar do mixer, tá bom? Então, o que eu quero que você entenda é que daqui para cima são pré-definições com as possíveis variáveis que a gente tem nessa biblioteca. Daqui para baixo, dessa linha para baixo, são pré-definições que você pode criar. Então, vamos fazer o seguinte, eu vou clicar aqui em File, vou vir aqui em New, e vou pedir para ele não salvar nada. Ele vai voltar, resetar a minha bateria do jeito que ela veio de fábrica, tá? Então, clicando aqui, eu posso vir aqui, por exemplo, ó, em usuário presets aqui, é um preset que eu já tinha feito. Então, eu vou vir aqui e vou deletar ele para a gente fazer do zero, tá bom? Remove, beleza? Então, nota agora quando eu clico aqui, ó, eu não tenho nenhum preset de usuário aqui. Então, suponhamos que eu tenho essa caixa aqui, ó, e eu quero trocar ela, tá? A gente vai ver isso daqui a pouco. Vamos supor que eu troque essa caixa, agora eu tenho essa.
Então eu vou salvar uma pré-definição. Eu vou vir aqui, ó, nota que ficou uma estrelinha falando que eu alterei o meu kit default ali, tá vendo? Vou vir aqui, salvar como, vou colocar o nome de A, vou dar um save, beleza. Então agora se eu tiver com a minha bateria zerada aqui, é só eu vir aqui, preset do usuário, eu venho aqui e clico, agora eu tenho a minha caixa alterada aqui. Então isso vai servir para qualquer peça, tá bom? Você alterou as peças aqui que você quer, só salvar o seu preset e tá tudo certo. Você pode salvar por cima, se eu trocar essa caixa de novo, salvar por cima, meu preset vai ser atualizado, tá? Eu posso deletar, se eu quiser, eu posso mostrar aonde está esse preset no meu Explorer, já que eu estou no Windows. Posso pedir para rescanear, caso dê algum tipo de problema e ele não reconheça meu preset aqui, é só pedir para rescanear, beleza? Então toda essa parte quando você fizer o seu kit, você vai querer salvar seu preset para poder usar em alguma outra música, né? Uma coisa que é bem legal, que a gente já viu aqui na aula passada, se a gente vem aqui em Drums Kit, esses kits aqui, ó, eu posso fazer o seguinte, eu posso deixar tudo vazio, aqui todas as minhas peças vazias, tá vendo? Esses kits são os kits originais que ele gravou. Lembra quando a gente viu lá no site? Ó, entrei aqui de novo para mostrar para vocês. O kit 1 foi gravado com uma Gretsch, com esse nome aqui, Round Bagged, né? Então, se a gente vem aqui para o Superior Drums, a gente clica aqui e olha só, os kits de bateria, a gente tem aquela Gretsch ali, ó, Round Bagged aqui, ó, tá vendo, ó? Gretsch. Então, quando a gente clica nela, a gente carrega exatamente o preset com as peças que ele gravou, tá? Então, não vai ter nenhum Frankenstein aqui, vai ser exatamente do jeito que ele gravou e ele vai te dar as possibilidades de escolher aqui e não partir do zero, né? Você pode clicar aqui, por exemplo, e aí você simplesmente pode ouvir, né, o som que a bateria tem aqui. Beleza até aí, né? Lembrando que sempre quando você carrega alguma coisa, ele fica com esse tempo aqui, ó, mostrando o tamanho da livraria e o quanto que ele tá carregando. Então pode ser que você não esteja ouvindo o som de alguma coisa ainda, porque ele precisa carregar dependendo do tamanho da sua livraria, beleza? Bom, eu vou resetar tudo de novo. File, New Project, não quero salvar nada, tá tudo do zero. Suponhamos que eu quero trocar o som dessa caixa. Eu tenho algumas possibilidades. Eu posso clicar com o botão direito e com o botão direito ele vai me dar as possibilidades de todas as caixas que foram gravadas nesse kit. Ó, uma caixa de 5x14 da Yamaha, uma caixa 7x12 da Gretsch, tá vendo? Então você pode simplesmente alterando elas por aqui. Você também vai conseguir alterar simplesmente clicando nessa partezinha de cima, você vai ter a mesma opção, tá? Então vai ter várias formas de fazer a mesma coisa aqui dentro do Superior Drums. E você pode simplesmente com a setinha aqui, ó, ir navegando entre elas. Clicando para baixo ou para cima, você vai ouvindo a sonoridade, até achar que você quer aí com o kit que você quer para montar aqui. Você não precisa montar só com a caixa dessa sua biblioteca, tá? Se você tiver, quanto mais biblioteca você tiver, mais possibilidades. Então você vai poder pegar uma caixa, sei lá, uma coisa da biblioteca de hip hop e colocar aqui nessa biblioteca da OK Pop. A gente já vai ver como que a gente faz isso daqui a pouco. Você também tem algumas possibilidades de selecionar as peças. Então clicando em cima, nota que vai ficando azul ali, ó. Significa que suas peças estão selecionadas. Se você pressionar o Ctrl ou Shift, na verdade, no Windows, você seleciona mais de uma, tá? Olha só. Você seleciona a peça que você quer mexer ao mesmo tempo, tá bom? E por que isso é importante você selecionar? Porque aqui do lado a gente vai ver que a gente vai ter várias possibilidades de manipulação. Mas se eu clicar aqui, por exemplo, na caixa, olha só. A gente ouviu o som dela e quando eu mexer, por exemplo, na afinação, que a gente vai ver isso tudo mais pra frente, se eu mexer na afinação dela aqui, eu vou estar mexendo na afinação só da caixa. Olha só, deixei bem agudinha. E não vai alterar nada no bumbo, por exemplo. Beleza? Agora, se eu selecionar os dois, cliquei na caixa, segurei Shift, cliquei no bumbo. Então, os dois estão selecionados. A partir de agora, se eu mexer na afinação de um, eu mexo na afinação dos dois. Vou selecionar novamente a caixa e o kick, vou subir a afinação dos dois. Percebeu? Então, os dois estão sendo afetados porque estão selecionados as peças. Então, é importante você selecionar mais de uma peça ao mesmo tempo, exatamente por causa disso. Vou voltar a afinação da caixa. Vou voltar a afinação do bumbo. Não vou mexer nisso agora. Você também pode fazer essa seleção clicando nesse menu aqui em cima. Quando você clica em cima dela, você tem todas as peças da sua bateria. Clicando em cima, você automaticamente seleciona elas, tá vendo? Ó?
E aí você pode selecionar o kick até onde você quiser pressionando Shift, ele seleciona de uma vez, ou segurando Ctrl no Windows, você vai segurando e apertando, você vai selecionando a peça que você quiser. Então você tem essas duas formas de fazer. Uma outra coisa que pode ser bem útil é quando você, por exemplo, quer ouvir o som da peça. Quando você clica em cima, você ouve, né? Ó. Mas você pode querer selecionar sem ouvir o som da peça por algum motivo. Segura Shift e Alt no Windows e clica em cima, você só vai selecionar, mas não vai ouvir o som da peça, tá? Segurando essas duas teclas de atalho. E outro atalho que é super importante, você pode querer ouvir o som da caixa, por exemplo, em várias alturas diferentes, né? Tocando um pouco mais fraco, dependendo do estilo, ou sentando a cacetada, dependendo do estilo. Então você vai precisar trabalhar com Velocity nesse caso. Segurando Ctrl Alt, você abre essa janelinha para a peça que está selecionada. Eu vou clicar aqui na caixa, Ctrl Alt, ele abre essa janelinha e você pode clicar para saber como que é o timbre dela tocando o mais forte possível ou como que é o timbre dela tocando o mais fraco possível, olha só. Dessa forma, você consegue perceber exatamente as características da caixa que você está escolhendo para sua peça, tá? Para o seu kit de bateria. Você também pode acrescentar outros timbres e outras coisas para o seu kit. Vamos supor que esse kit já está preenchendo minha música, mas eu queria alguma coisa para complementar. De repente, um segundo kick, por exemplo, para fazer diferente numa parte da música ou fazer uns pratos. E aí eu posso pegar essa informação a mais para minha bateria, tanto de outras bibliotecas ou da mesma biblioteca. Eu posso pegar uma caixa diferente, de repente, utilizar duas caixas, ou eu posso ainda trazer um arquivo em Wave do meu computador, tá? Para fazer isso é só a gente clicar aqui em ADD Instrumento. Quando a gente clica em ADD Instrumento, a gente tem algumas possibilidades. Aqui a gente vai poder pegar peças de outras bibliotecas, a gente vai ver isso na próxima aula. Se você clicar aqui, você pode incluir as peças que já tem na bateria aqui por padrão, tá? Que já veio gravado, já veio somado na bateria, mas não está aparecendo aqui, no caso, Shaker e Tambourine. Já veio nessa biblioteca, mas eu não estou utilizando. Se eu clicar aqui, olha só, ele já vem para cá, ó. E eu também posso adicionar o Tambourine, já vem para cá. Beleza? Então isso já está na minha biblioteca, mas eu posso vir aqui, por exemplo, importar um áudio e importar do meu computador. Então eu clico nele aqui, vou procurar algum arquivo, achei um arquivo aqui, ó, de um kick, vou clicar duas vezes, pronto, ele vai abrir essa janelinha para mim. Quando ele abre essa janelinha para mim, ele pergunta, beleza, o que você está carregando? Se você clicar aqui, você pode selecionar se a figurinha que você vai representar ele é um kick, um snare, um cymbal. Então ele vai perguntar o que é que você está carregando e o que vai representar na figura do seu sample, tá? Eu vou deixar um kick, porque é um kick mesmo que eu estou importando, e ele vai me perguntar o que eu quero fazer. Eu quero adicionar esse instrumento? Se eu adicionar, ele vai fazer exatamente como ele fez aqui com o shaker, ele vai adicionar embaixo. Eu posso substituir, se eu quisesse substituir esse shaker, por exemplo, ele está selecionado, ele iria colocar o kick por cima, tá? Ele iria substituir. Ou eu posso adicionar, e eu posso fazer com que os dois toquem ao mesmo tempo, a gente vai ver isso também na próxima aula, tá bom? Nesse caso aqui eu vou adicionar, vou apertar importar, pronto, ele colocou aqui um kick novo para mim, olha só. Então eu posso trabalhar com esse kick e com esse kick também. E aí eu tenho as configurações, por exemplo, esse está muito alto, ó. Eu posso vir aqui no level, que a gente vai ver também nas próximas aulas, e abaixar um pouquinho dele aqui. Pronto, então agora eu tenho minha representação em Wave representado dentro do Superior Drums para eu poder trabalhar também normalmente dentro do meu kit de bateria, tá bom? Então é bem legal isso. Se você não quiser mais, basta selecionar todo mundo, né? Botão direito, vem aqui no mais e Remove Instrument, aqui, botão direito. Aqui, remover instrumento, botão direito, vem aqui em mais e remover instrumento, beleza? Então, essa aula é isso, a gente vai complementar mais as informações na próxima aula e a gente vai descobrir como que a gente faz para pegar caixas de outras bibliotecas e colocar aqui também. E já vou te apresentar uma nova janela que é bastante interessante, tá bom? Te vejo na próxima aula, um abraço.